falar de um assunto sério, a nossa beira-mar norte tem sido local de acidentes e atropelamento, né? Para tornar a avenida mais segura, tanto para os motoristas quanto para os pedestres e ciclistas, novas estratégias estão sendo pensadas. Vamos ver. Uma das vias mais movimentadas de Florianópolis. A beira-mar norte recebe diariamente um fluxo intenso, pois conecta muitas ruas e bairros da cidade. Mas além dos veículos, ainda tem muitos pedestres e ciclistas. Para João Carlos, professor de Planejamento em Transporte da Universidade Federal de Santa Catarina, todos esses elementos que compõem a avenida precisam ser pensados para que o sistema funcione em harmonia. Se todos respeitarem as leis de trânsito, não precisa praticamente fazer mudança nenhuma, é só todo mundo usar, né? Todo mundo respeitar. O problema é que temos, assim, 90% das pessoas respeitam a sinalização, respeitam a legislação. 10% não. Então se criam medidas para prejudicar os 90% na esperança que esses 10% de infratores venham a cumprir, mas não, eles continuam fazendo. O professor explica ainda que, inclusive, os pedestres precisam estar cientes das suas responsabilidades no trânsito. O pedestre, ele também tem que seguir a legislação. Aqui na beira-mar, né, nós temos vários pontos de travessia, mas às vezes não está exatamente na posição, na linha de desejo do pedestre. Então tem muita gente que se arrisca, né? E isso é um perigo. Então também o pedestre tem que se conscientizar que ele é a parte mais fraca. Recentemente, casos de atropelamentos foram registrados na beira-mar. O último foi no dia 10 de maio, próximo à Ponte Hercílio Luz. Fatos que reacenderam a discussão quanto aos fiscalizadores de trânsito que foram desinstalados em 2014, após uma operação da Polícia Federal. De lá para cá, nenhum outro sistema foi instalado na beira-mar. O Fabiano, que faz parte da Amobice e da Rede Vida no Trânsito, enxerga a beira-mar norte como uma rodovia e não como uma avenida, devido ao grande fluxo de veículos que todos os dias passam pelo local. As pessoas costumam reduzir a Avenida Beira-Mar Norte a simplesmente isso, uma via de tráfego, uma via de passagem. O potencial de um local como este daqui é muito superior a isso. É uma via onde as pessoas podem estar, podem praticar desportos. É uma via que congrega pontos que são patrimônios culturais da cidade. Então, a primeira coisa é, a Avenida Beira-Mar Norte não é apenas uma via de tráfego. Ela deve e pode ser pensada para muito além disso daí. Inclusive, ele acredita que é preciso pensar em estratégias que façam com que haja segurança para todos que circulam na beira-mar. Se o motorista não respeita o semáforo, se não respeita a velocidade da via, o que vai ser feito? Naturalmente, haverão medidas de restrição. Haverão medidas de maior fiscalização, haverão medidas de acalmia de tráfego. Por exemplo, instalação de quebra-molas, lombadas, ou algo que já deveria ter aqui em vários pontos da Beira-Mar Norte, que são travessias elevadas para pedestres. O professor João Carlos ressalta ainda que o sistema usado até 2014 não ajudava a reduzir a velocidade, somente fazia a punição dos infratores. A beira-mar não precisa de redutor de velocidade. A velocidade média da beira-mar hoje, durante o dia, é bem inferior a 30 km por hora. E nós temos inúmeros redutores de velocidade, que são os semáforos. O que a gente precisa é fazer cumprir a legislação. Então, fiscalizar, que seja a fiscalização eletrônica, que se coloque de novo as câmeras e se cobrem essas pessoas que ultrapassam a velocidade no semáforo, que ultrapassam o semáforo, que quase atropelam as pessoas. Em nota, a Prefeitura da capital, por meio da Secretaria de Transporte e Infraestrutura, informou que instituiu o Centro de Controle Operacional, o COI, para acompanhar em tempo real as situações envolvendo o trânsito de Florianópolis, inclusive acidentes. Avaliando as situações, a administração refez a programação de sinaleiras da beira-mar, aumentando o tempo de vermelho total nos cruzamentos. Além disso, avalia também alternativas para fazer o controle, principalmente de avanço de sinal e parada sobre a faixa de pedestres.